Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho do nosso papel terrestre. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender, principalmente, a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo o sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e do livro que foi reescrito, Um Novo Olhar sobre o Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois, sob a coordenação de Marcos Vinícius Russo Loures e Carlos Eduardo Accioli Durgante. Nós estamos no capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, trazido por Felipe Sá Ferreira. Felipe, muito obrigada pela sua contribuição deste capítulo. Capítulo passado a gente falou sobre o pensamento. E hoje, a disciplina do pensamento, sempre com o objetivo de ressignificar o seu movimento através da espiritualidade científica. Se você quer aprofundar mais nos conteúdos de espiritualidade, tem muitos outros autores aqui na internet, pesquisadores, estudiosos, Haroldo Dutra, Décio Iandoli, Anete Guimarães, Sérgio Felipe, Arthur Valadares, Divaldo Franco e vários outros para você aprofundar na parte espiritual. Aqui a gente busca a união da ciência com a espiritualidade para ressignificar o movimento do corpo encarnado, né? Mas que a gente depende desse entendimento aí das leis espirituais, do que é essa mente, essa alma, como que funciona e como que a gente pode disciplinar este pensamento, né? Como Denis trouxe aqui pra gente, essa questão do sacrificar. Vou ser sincera para vocês que esse entendimento do sacrifício próprio sempre foi muito difícil para mim. Por muito tempo eu agi pelos outros sem perceber assim total. Foi bem inconsciente, instintivamente. E quando eu comecei a perceber que eu precisava dar prioridade para o meu autoconhecimento, é como se o que eu tinha feito pelos outros antes tinha me atrapalhado o processo, sabe? E hoje eu já consigo entender um pouco melhor que não me atrapalhou. E quando eu estava lendo esse parágrafo aqui especificamente do sacrifício do eu, que ele fala assim, né? Para dar... Primeiramente, regular a vida física, né? E fala assim, depois disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral, aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu. E me veio um insight, assim, unindo informações, né, de vários estudos aí, unindo Eckhart Tolle, do Poder do Agora, algumas referências do Pentateuco, da doutrina dos Espíritos, que a gente hoje sabe diferenciar que existe um eu egóico, uma personalidade transitória que a gente tem a cada vida que nós estamos e que a gente tem o objetivo de se desapegar cada vez mais dessa personalidade que se apega muito às questões terrenas. Então me caiu uma chave, assim, me virou uma chave, me caiu uma ficha, misturei os dois. Me virou uma chave na hora que eu estava lendo, que quando essa fala de sacrificar, que pode ter também a conotação de tornar sagrado, o sacrificar, né?
Mas esse sacrificar do eu é sacrificar do externo, sacrificar desse eu transitório, deixar esse eu transitório. E não que você tem que deixar a sua vida pelos outros, porque a gente vai cada vez mais entendendo que o nosso eu interno, o nosso eu divino, que está dentro de nós desde sempre, ele não vive sem o outro. O evoluir dele é em comunhão com a natureza, é em comunhão com as outras pessoas. Então não tem como eu caminhar, eu evoluir sem estar com o outro. Então quando eu falo assim, sacrificar o eu, não é deixar você para trás, mas sacrificar o eu orgulhoso. Fez muito sentido para mim enquanto eu estava lendo. E para a gente dar continuidade nesse observar o pensamento, né? Como que a gente pode ter essa disciplina do pensamento sem entrar nessa linha dolorosa que a gente tem ouvido dos coaches, que eu adoro o trabalho dos coaches, faço trabalho com eles também, mas tá tendo muita crítica, né? Nessa questão do coach quântico, juntar a física quântica com o pensamento. Mas para a gente interpretar aqui como que seria ter uma saúde com relação aos nossos pensamentos, que eles não nos atrapalhem tanto e eles possam ser utilizados a nosso favor. Não caminhe aí para muitos problemas com a ansiedade, muitos problemas com a depressão. Não quer dizer que nós não teremos, tá? Que a gente vai ter uma disciplina de pensamento que a gente não vai passar daqui para frente por ansiedade e depressão, não é isso. É a gente saber lidar com esse processo de uma forma que eles não nos desviem muito do nosso caminho ou não nos prenda muito, dificultando o nosso crescimento. Então eu quero passar uma tarefa agora, antes da gente falar especificamente do capítulo, a disciplina do pensamento, que eu gostaria que você refletisse, para você entender como que anda o seu pensamento. Então vamos como se fosse fazer um diagnóstico aqui do seu pensamento. Quando você chega em casa, hoje é sábado, hoje eu tô gravando o vídeo no sábado, né? Você vai ver no domingo ou vai ver outro dia. Vê o dia que você tá assistindo o vídeo. Então, se nesse dia que você tá assistindo o vídeo você não saiu de casa, pensa no último dia que você saiu de casa. Tenta pensar o mais próximo, que é mais fácil para você lembrar. Ou pode ser o que vier na sua cabeça também. Algum dia que você tenha saído de casa. Quando você voltou, como que você voltou? Você voltou elogiando o trânsito ou você voltou reclamando do trânsito? O que é mais comum? A gente elogiar ou reclamar do trânsito? Porque as regras de trânsito, elas são feitas para que todas as pessoas cheguem no lugar que cada uma delas precisa chegar com segurança. E de preferência no menor tempo possível ou num tempo viável, né? Então, se você chegou em casa, foi porque de alguma forma o trânsito funcionou para você. Se não tivesse funcionado, você não tinha chegado. Tinha sofrido um acidente, estava lá resolvendo alguma coisa com o carro, o que seja. Então, de alguma forma resolveu. Mas se aconteceu alguma coisa de fora das suas expectativas, fora das regras de trânsito, a gente já chega reclamando. Essa é a nossa tendência, né? Mas a gente não pensa que o mínimo foi cumprido. Fez com que você saísse de um lugar e chegasse no outro. Mas pensa aí, como que é a sua reação? Como que é você? Eu tô falando aqui da maioria das pessoas, né? Mas vai que as pessoas que me seguem não são assim, né? Pessoas evoluídas, pessoas que têm seus problemas resolvidos. Outra pergunta. Como que você chega no trabalho? Você chega com antecedência no trabalho? Primeiro ponto, né? Chega com antecedência, chega com calma. Ou você chega sempre corrido, esbaforido. E quando você chega corrido, se é que você chega corrido, né? Porque meus seguidores são pessoas evoluídas, resolvidas. Se é que você chega atrasado, por um acaso, assim, alguma vez você tenha chegado atrasado. Você chegou reclamando? Ai, porque fulano ficou conversando comigo na portaria do prédio. Ai, porque o trânsito lá, uma pessoa estragou o carro. Por que não mandou para revisão? Faltando gasolina? Como assim? Que pode
parar o trânsito por conta de falta de combustível, que absurdo, é isso? Ou você chegou atrasado e falou, nossa, graças a Deus eu consegui chegar, eu achei que eu não ia chegar. Apesar dos imprevistos, eu tive muito auxílio para poder chegar. Tudo bem, gente, eu sei que isso é mais incomum, mas vai que. Vai que é o seu caso. Terceira pergunta. Quando você vai dar uma notícia para alguém de outra pessoa, ou você está numa roda de conversa e nossas rodas de conversa a gente tende a falar dos outros, não é engraçado isso? A gente tende a falar dos outros. Quando você está dando uma notícia de alguém, você está numa roda de conversa, como que você geralmente fala das pessoas? Nossa, fulano é calmo, né? Ou eu admiro aquela pessoa, mas fala assim tranquilo. Que legal o trabalho do nosso presidente, né? Do nosso governo. Nossa, aquela religião. Show de bola o trabalho deles, hein? Ajuda muitas pessoas. É assim que a gente costuma falar? Ou a gente tende a só falar dos defeitos? Como que foi a sua última conversa? Como que foi a última vez que você foi falar de alguém para outra pessoa? Onde estava o seu foco? Se você quiser, pode dar uma pausa no vídeo, voltar, anota essas perguntas, coloca na frente do espelho, coloca no bloco de notas do celular, coloca na área de trabalho do seu computador, põe num post-it na frente da tela do computador no trabalho para você relembrar isso constantemente. Porque se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter saúde neste corpo, nesta vida, o processo de disciplina do pensamento vai ser algo muito imprescindível. E a gente respondendo essas 3 perguntas é muito fácil da gente perceber onde que está o nosso foco do pensamento. E por que às vezes a gente foca num ou foca no outro? Aí Leon Denis traz pra gente, né? E fala assim, se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco para já acabar com a ansiedade de qualquer um que esteja assistindo isso daqui pouco a pouco nas qualidades do nosso pensamento. Vamos por trecho aqui dessa frase. Se meditarmos em assuntos elevados, vamos começar a ressignificar o que é bom, o que é ruim, o que é elevado, o que é baixo, né, gente? Porque elevado não é só a roupa que você veste, o tipo de cabelo que você corta, se você bebe ou não bebida alcoólica, se você separou ou não da sua esposa, do seu marido, se você tem homossexualidade ou não. Isso foram coisas que disseram pra gente historicamente que era certo ou errado, que era feio ou bonito. Elevado tem uma questão de física também, de frequência vibratória. O que se sabe é que os pensamentos com uma frequência mais elevada de vibração, eles chegam mais longe, eles têm mais capacidade de abranger, de alcançar maiores distâncias, né? Pensa no corpo físico. Quando a gente tem menos vibração no corpo físico, a gente tende a ficar mais parado, mais tenso, mais rígido. Quando você vai causando mais vibrações no seu corpo, e aqui não é só vibração, tá, gente? Estímulo elétrico, químico e outros. Você vai tendo mais movimento. O que a gente sabe com relação à nossa saúde? Pouco movimento, ou eu morri, né? Zero movimento, ou eu morri. Pouco movimento, eu estou num conflito. Eu não posso ir nem para frente nem para trás. Eu estou num instinto de sobrevivência. Só. Fora isso, tudo na natureza é movimento. Então tem que ter maiores frequências vibratórias para a gente ter saúde. Então ressignificar o que é esse elevado, tá? Se meditarmos em assuntos elevados, como que a gente pode ressignificar isso? Aí Leon Denis traz na
sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser, que é muito mais do que a nossa mente, do que os nossos pensamentos, né? Impregna-se pouco a pouco nas qualidades do nosso pensamento, nas qualidades, não é defeito não, viu gente? Nas qualidades do nosso pensamento. Então o que é sabedoria? Sabedoria é só conhecimento? Todo mundo que tem conhecimento sabe utilizar ele? Unir a sabedoria com a experiência, né? Utilizar, aproveitar das nossas experiências, sejam elas felizes ou dolorosas, para nos trazer sabedoria. Unir a experiência com o conhecimento que você tem para ter a sabedoria. Dever. Saber quais são os nossos deveres. Isso daqui já foi dito em outros vídeos, pode voltar lá que o vídeo do dever está fantástico. Qual que é o nosso dever aqui, né? O nosso dever vivos. Porque você não tem como fugir do dever de evoluir. Você não tem como fugir do dever do pulmão, de fazer trocas gasosas. Qual que é o dever do pulmão? Fazer trocas gasosas. Qual que é o dever do estômago? Digerir um alimento, seja ele físico ou emocional. Então, entender do dever. Dever da natureza, o dever de ser humano. E o sacrifício, né? Que eu comecei a falar aqui no início, que não tem só a conotação de sacrificar, eu estou sendo sacrificado, ou os sacrifícios que nós tivemos aí de cruz, de sacrificar uma pessoa viva na fogueira, mas tornar sagrado ou sacrificar o meu eu egóico, o meu eu externo. A gente vai conseguindo entender, adentrar mais esses assuntos elevados, que Leon Denis já deu aqui 3 vertentes bem tranquilas para a gente poder caminhar. E ele fala o contrário também, quando a gente não medita em assuntos elevados. E quando a gente fala meditar, né, gente, pensa em numa meditação. As técnicas de meditação envolvem técnicas de relaxamento, respiração e tudo mais, mas o foco maior é que você consiga focar em alguma coisa, né? E se desligar de outras. Então, qual que é o foco? O foco vai ser a respiração? O foco vai ser em um assunto específico que você vai meditar nele? Então, quando fala meditar em assuntos elevados, o foco deve estar em assuntos elevados, né? E ele fala o contrário. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Então, nosso corpo fluídico, nosso perispírito, que vai trazer para o corpo físico tudo aquilo que está marcado nele. Quais são os 3 caminhos que Leon Denis coloca aqui? A paixão, o ciúme, o ódio. Então, qual que é a diferença da paixão do amor, né? A paixão ela é transitória e ela foca uma energia muito intensa, geralmente em detalhes que mudam, transitórios. Então, eu tenho uma paixão por um corpo físico que vai mudar daqui a pouco, eu tenho uma paixão por um trabalho que vai mudar, coisas transitórias. Ciúme. Eu só tenho ciúme de uma coisa quando eu acho que eu não tenho aquilo, quando eu acho que eu não tenho o direito de ter o mesmo, que alguém está sendo mais avantajado do que eu. Mas se eu entendo de leis divinas, eu entendo que não tem desigualdade que seja injusta. Tem uma fala da doutrina dos espíritos que eu não me lembro a referência, gente, mas há muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Nenhum injustiçado. Então, para todo efeito, tem uma causa e você não teria porquê, teoricamente falando, a gente ter ciúme, sendo que todos nós temos as mesmas capacidades, mesmo parecendo que a gente tem acesso a coisas diferentes num mundo tão desigual que a gente vive,
Mas cada uma das pessoas que estão, entre aspas, sem essa acessibilidade, não estão passando por isso por um acaso. Mas não quer dizer que eu não vou melhorar a vida dessa pessoa? Claro que não, porque todo mundo que entra na sua vida é obrigação nossa, como dever de filho de Deus, tornar o nosso ambiente agradável para nós e para todos que estão à nossa volta. E o ódio, né? Ódio é a ausência do amor. Então, quando o nosso pensamento é inspirado por maus desejos, aí volta aqui aquela conotação para a gente separar o que a gente lembra de processos religiosos, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, o ódio, quando em algum momento faltou o amor. E se a gente sente ódio, gente, eu tenho prestado muita atenção nessas sensações em mim, é uma falta de amor minha, de mais ninguém. Minha. Não adianta eu querer culpar o ódio do outro. É um processo meu. Eu tenho que colocar esse amor. Ou eu estou recebendo esse ódio porque em algum momento lá atrás eu faltei com esse amor. E Leon Denis traz que ainda são poucos homens que sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. A maior parte ignora. A gente retoma aqui a ideia da queda, né, que aparece desde do Velho Testamento, a queda do mal. Em algum momento a gente se afastou de Deus e por isso a gente apresenta os problemas que a gente apresenta, né? E ele fala aqui que poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas. A gente relembra uma pergunta do Livro dos Espíritos que pergunta se os espíritos influenciam nas nossas vidas, né? Kardec perguntando, os espíritos influenciam nas nossas vidas? E a resposta é que sim, e num tanto que quase são eles que vos dirigem. E eu poderia pensar assim, pô, mas é injusto isso, né? Cadê meu livre-arbítrio? Cadê minha capacidade de escolha? Então, existe um karma que todo mundo vai passar por aquilo que já está dito por Deus e eu não posso mudar o meu destino. Pode, e lembra da comparação com a criança que eu sempre faço. A gente ainda precisa dessa influência, dessa bússola dentro de nós que nos diz para onde seguir, porque senão a gente não saberia o caminho. A gente precisa dessas forças invisíveis que quando a gente vai percebendo a nossa vida, ela está tão conectada, tão conectada. A gente vai percebendo que, na maioria das vezes, as nossas decisões estão muito influenciadas. Então, nesse ponto, é muito importante que a gente consiga estar influenciado por influências superiores, boas, voltadas para o bem. O problema é quando a gente se conecta com as influências inferiores que estão relacionadas com o nosso eu, o nosso ego. Por isso, a importante fala do sacrifício do eu. Não é deixar você de lado, mas sacrificar o que é externo. E ele traz um questionamento muito fantástico, eu acho muito interessante a forma do Denis trazer os raciocínios, que é muito parecido com Kardec, o espírito questionador, assim, de coisas que você para e pensa assim, nossa, eu acho que eu perguntaria isso mesmo. E Kardec, na verdade, extrapola, né? Ele faz perguntas que você fica assim, meu Deus, eu acho que eu não chegaria nesse nível de questionamento, que faz muito sentido. Talvez eu não teria essa sabedoria de perguntas, né? E ele coloca aqui, mas por que acontecem então essas incongruências, incoerências das pessoas que falam coisas bonitas, boas, que querem fazer e acontecer do mundo, mas as ações não estão em consonância com o que elas falam. E ele traz assim, os atos desses homens resultam do impulso surdo, pega
essa simbologia. Fecha os olhos e tenta sentir, tenta perceber o que Denis estava querendo dizer com isso. Influenciado pela espiritualidade, claro, né? Os atos desses homens resultam do impulso surdo do pensamento e das forças que eles acumularam em si no passado. Olha para você atualmente, quantas ações você ainda tem de impulso surdo dos pensamentos e das forças que você acumulou no passado. Aquelas coisas que você ainda faz e depois você para e pensa, ai, que bobagem, por que eu caí nisso de novo? Eu falo que tem hora que eu canso de mim, que eu fico assim, ai, Tamiris, eu tenho preguiça de você, porque de novo. Mas é uma falta de paciência comigo mesmo, sabe? E ele fala assim, suas aspirações atuais, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Então ele está falando coisas elevadas aqui, ele está buscando ser diferente, vai traduzir no futuro. O futuro pode ser amanhã, o futuro pode ser daqui a 20 anos, o futuro pode ser na outra vida, a gente não sabe o que essa pessoa trouxe até aqui, o tempo, né, de aprendizado, de evolução. Assim, tudo se combina e se explica quando se consideram as coisas do largo ponto de vista da evolução. Ao passo que tudo fica obscuro, incompreensível, contraditório com a teoria de uma única vida para cada um de nós. E aí ele complementa isso, olha como que ele complementa. É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. A gente vê, né, pessoas que falam coisas e fazem outras. Então tá aqui a ideia maravilhosa de Denis, que a gente vive muito na atualidade, pelo menos na época que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quando que você vai assistir ele. Mas se você tá assistindo próximo da época que eu gravei, você vai entender do que eu tô falando. Das pessoas que falam uma coisa e fazem outra. E se você olhar muito transparente para você, você faz isso também. E uma das possibilidades que Denis coloca aqui para essas coisas acontecerem é que demanda de um espaço de tempo para que a partir do momento que a gente começou a ter ideias mais elevadas, começou não, né? Mudou alguma coisa, o patamar, deixou alguma coisa do ego para trás, tá pensando diferente. Ela vai ter resultados disso no futuro. Que futuro é esse a gente não sabe. Mas ela já está no campo do pensar diferente. Olha só que beleza. Esse processo ele demanda de um amadurecimento, de assimilar-lhes a quintessência. E ele faz essa correlação com as nossas leituras, né? O Murilo Gun traz essa reflexão no curso dele de reaprendizagem criativa, porque ele fala que uma das coisas que a gente precisa mudar urgentemente é o nosso processo educacional, que desde sei lá quando um professor lá na frente com um monte de mesa uma atrás da outra é o mesmo modelo. E o modelo avaliativo também, ele fala lá do bloqueio do gabarito, que da gente ter essa ideia de que só existe uma resposta certa. Porque como que eu posso avaliar um processo de aprendizado logo após que a pessoa recebeu aquelas informações? É muito curto o processo de maturação, de amadurecimento daquelas informações. Então eu não estou avaliando aprendizado. Eu estou avaliando uma capacidade mnemônica, né, da memória de gravar em curto prazo, mas aprendizado, não. E por isso ele traz aqui, é necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, porque muito do que a gente está reproduzindo das nossas ações foi por leituras rasas que a gente fez, uma necessidade intensa de saber de tudo um pouco, ao invés de saber um aprofundado. Eu compartilho desse problema, tá, gente? Eu tenho desse problema também. E ele chama aqui de anemia intelectual. Anemia intelectual.
que é quando a gente lê conteúdos de jornal. A gente fica na forma rasa de vários conteúdos, sem aprofundar. E a gente reproduz no nosso dia a dia essa coisa rasa. Apesar da gente trazer ideias mais elevadas, que de tempo em tempo a gente consegue acessar elas, né? O voo do pensamento, que eu falei no vídeo passado. Mas as nossas ações ainda estão rasas. Olha que interessante essa necessidade de acolher com cuidado as nossas leituras. E ele expande isso para as nossas conversas também, né? Porque ele fala que uma palavra brilhante, ela se perde em conversas vazias. Nossa, pode ser a palavra mais brilhante do mundo, mas ela vai se perder se a conversa for vazia. Agora, na meditação e no silêncio, elas se renovam. Qual que está sendo a sua prioridade? Conversas vazias ou meditação em silêncio? Porque o foco está nas respostas internas, verdadeiras e imutáveis. Onde que a gente está buscando a verdade? Nas notícias de jornais? Nas notícias hoje de chamadas de internet, né? Ou de uma forma mais aprofundada? Esses vídeos aqui, por exemplo, eu vou contra uma métrica do YouTube, que fala que a média das pessoas que assistem aqui, assistem em média 5 minutos de vídeo. E, teoricamente, eles falam, se você quer atingir mais pessoas, você tem que acertar a métrica, que é as pessoas que assistem 5 minutos. Eu coloco outros vídeos de 5 minutos, mas eu não deixo de trazer o aprofundado, porque para mim isso é de extrema importância. E vai estar assistindo aqui quem quer aprofundar nessas águas mais profundas internas. E Denis traz uma questão aqui com exatamente esse exemplo que eu achei muito legal. Por que a gente tem tanta dificuldade de aprofundar em nós mesmos? Porque é como se nós fôssemos um mar, né? E as águas de cima, elas são mais agitadas. A gente se afoga, a gente se perde. Mas quando você consegue cada vez descer mais, cada vez aprofundar mais, você vai ter ondas mais estáveis. O que ele chama aqui? Ele fala só profundezas do nosso ser mesmo. E essa referência, ela se correlaciona com uma referência de Teresa d'Ávila, do Castelo Interior. Que ela fala para a gente acessar esse castelo interior, aí ela já não faz uma referência com o mar, porque era onde ela vivia, né, no castelo. A gente precisa passar pelos animais peçonhentos que tem na entrada do castelo, por aquele lagozinho, aquele riozinho, né, em torno do castelo que protege. Depois você passa por vários cômodos até você conseguir chegar nesse castelo interior, que seria uma simbologia do nosso eu interno. Mas que no meio do caminho tem a louca das panelas. A louca das panelas é quando você começa a meditar e vem. Esqueci de pagar a conta. Aí você começa a assistir esse vídeo, chega uma notificação no celular. E várias outras coisas. Começa a fazer exercício, vem fases mais difíceis de trabalho, você começa a se aprofundar em autoconhecimento, aí você tem dores, doenças e assim por diante, viu, gente? A gente tem que conseguir passar por essas águas agitadas do nosso oceano para adentrar nas águas profundas do nosso ser. Como que a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia? Acessar essas águas profundas do nosso ser. Quando a gente volta no texto lá do início, ele fala assim, ó, primeiramente regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário. Enquanto a gente está preso às exigências materiais, a gente não consegue acessar essas profundidades do ser. Quando que, num momento de uma vida de uma pessoa que vive aí, antes a expectativa de vida estava ali mais ou menos entre 80 e poucos anos, mas acho que agora já aumentou, né? Não sei esse dado real aí não, de pesquisas. Mas vamos colocar aí um ciclo completo, como diz Haroldo, acho que é 86 anos, se não me engano.
até 86 anos. Quando que mais ou menos as pessoas começam a dar um olhar para coisas menos transitórias, começa a dar menos valor para o material? Quando fica doente ou quando a morte está chegando. As sensações internas, isso já tem relatos em pesquisas, é que elas começam a perceber que aquilo não era tão importante. Quando vão tendo os sinais de terceira idade, de velhice, você vai dando valor para outras coisas que não só o corpo físico, não só uma pele esticadinha, um peito em pé, uma bunda em pé. Imagina se a gente, o Rossandro Klinger fala isso, imagina se a gente continuasse com 18 anos o resto da vida. Ah, que saco! A gente continuaria dando prioridade para coisas tão fúteis. E quando a gente vai se aproximando da morte é a mesma coisa com relação à nossa espiritualidade. E aí ele fala que é necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. E graças a Deus a gente está começando a acessar isso mais cedo, né, gente? Só que mais cedo, por quê? Na maioria das vezes. Por que geralmente você veio parar nesse vídeo? Porque você começou a saber do meu trabalho por alguma coisa de dor ou doença. Dificilmente alguém chega aqui sem ser por esse caminho. Dificilmente. Então a gente vai acessando isso para resolver dores e doenças, e o objetivo principal dessa série de vídeos é isso, né? Ressignificar o seu movimento para que você se movimente para a saúde, para a qualidade de vida, através da espiritualidade científica. E ele dá exemplos, né, dessas provações. Morte de uma mãe, quando desmorona uma esperança ardentemente acariciada. Olha, desmorona uma esperança ardentemente acariciada. Quanto de nós não coloca essa esperança, por exemplo, na compra de uma casa ardentemente acariciada? E aí você perde o dinheiro, a casa pega fogo, você não tinha seguro, sei lá o que acontece. Você passa por uma tristeza, meu irmão, que você começa a ver assim, não quero mais dar prioridade para isso não, porque, meu Deus, o suor que eu tive, o sofrimento que eu tive, e o trem é frágil igual bambu. É bambu que fala que é frágil? Não sei. Ele dá outros exemplos aqui, quando perde uma mulher, perde um marido, perde um filho amado. Toda vez, dentre desses exemplos, né, toda vez que se despedaça um dos laços que nos ligavam a esse mundo. E aí você vai ficar assim, pelo amor de Deus, sabe? Você tá ficando louca já, né? Porque aí você vai falar que não pode sofrer quando o filho morre, que não pode sofrer com separação de casamento, que não pode sofrer com a perda de uma casa. Não é isso. Não é isso que está dizendo aqui. Mas cada vez que você passa por esses desafios, ele chama de desafio, né? Despedaça um dos laços que nos ligam a esse mundo, a gente começa a dar atenção para o outro mundo. Ah, meu filho morreu, eu vou começar a ler agora sobre comunicação com os espíritos, porque eu quero me comunicar com ele. Mas por que você não dava atenção para isso antes dele morrer? Antes dele desencarnar? Ué, tá entendendo como a morte, a dor, a doença nos impulsiona para essa busca? Porque o meu filho é a ideia que a gente tem quando a gente está encarnado. Que o filho é de Deus, todos nós somos irmãos. A minha casa, a minha empresa, você não tem nada disso. A minha roupa, a minha cadeira, o meu violão, o meu computador, não tem nada seu, sinto lhe informar. É tudo emprestado, transitório, até seu filho. Tudo emprestado. Você pode fortalecer os laços, que aí é seu. Quem cria esses laços é você. E eles não se rompem com o desencarne. Olha que legal. Olha que acolhedor que é saber disso. Eles não se rompem. É um afastamento temporário de um ente querido. Só que aí, quando o filho desencarna, tem uma separação conjugal, tem a perda de um patrimônio.
a gente começa a buscar, começa a emergir das profundezas do nosso ser essa noção de vamos então dar prioridade para outra coisa, vamos olhar para outras coisas. Rapidamente o que está emergindo das profundidades do nosso ser, porque todo mundo escuta isso, todo mundo. É só aprender a ouvir. Quando a gente começa a ouvir, a dar prioridade para isso, rapidinho é abafado pelos ruídos externos, ele chama, que poderia ser essas ondas agitadas, né? O que são esses ruídos externos? Todas as crenças limitantes que a gente tem. Reencarnação não existe, religião é problema, emoção não tem nada a ver com doença. Aí a gente vai abafando, 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 toda a nossa intuição, tudo que vinha debaixo do nosso ser. Se a gente quer caminhar melhor nesse processo, avançar mais nesses conteúdos, que a gente esteja atento nas nossas leituras e também que a gente se aproxime de todos os seres que até hoje foram considerados pela humanidade, não só por uma sociedade aqui, ali e acolá, pela humanidade, por esses seres que foram considerados como guias da humanidade. Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Maria, Mãe de Jesus, Buda. Aqui a gente podia citar muitos. Me vem mais nomes da doutrina dos espíritos porque é onde eu estudo mais, né? Então, Chico Xavier, Divaldo Franco. Todos os grandes, tá, gente? Que a gente não se apegue a pessoas, mas a ideia em si. Mas que a gente se aproxime desses guias, porque é algo que, pelo menos a espiritualidade nos informa, que a gente ainda vai galgar muito para aprender, que é sobre trabalhar em equipe e respeitar lideranças. Que a gente vai estar o tempo todo com essas lideranças, como Jesus é considerado nosso governador espiritual, abaixo dele tem os ministros, e dentro das informações de psicografia, Buda é considerado um desses ministros, Sócrates é considerado um desses ministros, o outro nome não me lembro o outro nome. Se eu conseguir achar, eu coloco aqui na edição para vocês. Então tem ordens, né, de responsabilidade, de hierarquia, e na nossa humanidade vai ser a mesma coisa, e de tempo em tempo terão esses seres considerados como guias, para nos ajudar a regular de novo a nossa bússola, que tem internamente, mas a gente precisa de ajustes de tempo em tempo para regular ela. E além disso, ele coloca também, além de nos aproximar desses guias, né, que a gente possa fazer essa busca interna, esse aprofundamento, essa disciplina do pensamento. E uma das orientações que é dada por todos esses guias é o processo de meditar, né? Meditar para você acessar essas profundezas da alma. E uma das coisas que eu também já critiquei muito, Tamires, linguaruda, é o horário da manhã, porque eu trabalhava de manhã e eu não conseguia acordar para meditar, e eu falava que essa história de que todo mundo tem que trabalhar, tem que meditar de manhã, é muito rígida, porque cada um deve movimentar a vida do seu jeito, como é o nome da minha marca, da minha logo. Mas é que de manhã, e eu achei fantástica a relação que ele fez aqui, de manhã você tá com essas águas do mar, né, da nossa profundeza, mais aquietadas. Você tava com acesso aí à espiritualidade no desdobramento do sono, você não teve tanto contato ainda com sons externos, barulho de trânsito, pessoas falando. É um momento que você ainda está mais dentro de você do que fora. Você está com mais acesso a esse interno. Então, para quem conseguir nessa fase da vida, se não, ajuste para daqui para os próximos anos essa meditação na manhã,
que os indianos, os orientais já falam há tanto tempo e nós ocidentais temos tanta dificuldade de aplicar, né? Porque quando a gente faz de manhã é como se você ajustasse melhor temperatura e pressão para cozinhar, sabe? Para cada alimento tem melhor temperatura e pressão. Para esse processo de meditação, essa seria a melhor temperatura e pressão. Mas dependendo da fase que você está da vida, a melhor temperatura e pressão é aquela que você consiga fazer primeiro, né? E depois você ajusta numa outra melhor temperatura e pressão para que você continue avançando. Eu, graças a Deus, já estou conseguindo fazer isso há um tempo. Quando eu me desapeguei de algumas necessidades de trabalho, eu já não tenho assumido trabalho nesse horário da manhã. E aí eu faço as minhas meditações de manhã e estou super feliz por isso, de ter conseguido fazer esse desapego aí. De vez em quando eu sinto uma necessidade, algum aluno pede e eu fico assim, não, esse é um momento reservado para mim, né? Saibamos reverter em benefício da nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Isso daqui a gente já tem falado muitas vezes, né? A gente saber aproveitar cada situação, já que a nossa realidade somos nós mesmos que criamos, de acordo com as interpretações que nós damos perante cada situação. Então essa disciplina do pensamento passa por isso, né? Tudo é aprendizado, tudo é capaz de a gente conseguir ver por um lado positivo, aproveitar cada um desses momentos. Quando a gente consegue começar, porque eu falo que eu tô assim, com a ponta da unha do dedinho do pé na confiança no futuro, porque ele fala aqui confiança absoluta. Quando tem confiança absoluta no futuro, a gente tem mais força, mais quietação e mais satisfação íntima. Eu tô com a unha do dedinho do pé assim da confiança no futuro e já sinto, gente, é maravilhoso essa sensação de ter mais força por confiar no futuro, de que tá tudo certo na hora certa, esse fiar com, né? Eu faço a minha parte, mas tem a parte de Deus. Essa sensação de quietação, eu ainda tenho muita ansiedade, ainda fico com vontade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas como já diminuiu. E essa satisfação íntima de estar aqui, compartilhando isso com vocês. Ai, gente, é assim, maravilhoso, é muito bom mesmo. E para finalizar, eu trago um trechinho aqui que Denis fala o seguinte: que importa que o céu esteja escuro por cima das nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós, se tivermos a luz na fronte. Não esqueçam da luz, gente, a simbologia da luz. Nos 7 dias de criação da Gênese, a luz só foi criada no 4º dia. 4º dia. Antes disso já existia uma outra luz, que não é a luz física do nosso plano encarnado. Então, se tivermos a luz na frente, a alegria do bem e a liberdade moral do coração, se porém eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido meu pensamento, se o crime e a traição habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. Muito bem, a tarefinha de hoje já foi passada no início do vídeo. Então pega lá todas as perguntas, cola em todos os lugares para você manter as reflexões. E no próximo capítulo a gente fala do amor. O amor que já tem muita gente falando aí que vai ser considerado daqui a um tempo como uma das leis aí da física. Vamos falar do amor. Tem coisa melhor do que falar do amor, né? Eu estou me tornando a pessoa que eu mais criticava na face da Terra, porque eu achava... Eu não sei nem que palavra utilizar. Eu achava vergonhoso, eu achava... sei lá. Mas eu achava falar de amor. E estou eu aqui achando uma beleza falar de amor. Ai, gente, é isso. A gente cospe pra cima e cai na testa mesmo. Te aguardo no próximo vídeo.